Boa noite, voltamos novamente porque a live que a gente iniciou estava dizendo que as configurações não permitiam quatro pessoas, então a gente vai tentar novamente, certo? Só esperar as meninas entrar. Oi, Val, manda aí, Val. Pronto. Vamos só Para esperar, agora esperar vai as garotas. tem que dar certo agora, pelo amor de Deus. Caraca, semana passada deu certo e agora vai com essa. Tem várias lives essa semana passada que tinham, inclusive, quatro pessoas. Eu não estou Essa eu entendendo. não- Será que meu celular é tão velho que não tá fazendo atualização? Não, atualização. Esse Instagram, ó, todo mundo já compartilhava coisa no Stories e o meu nunca compartilhou, só veio compartilhar um tempo desses. Então, assim, tem umas coisas que ele faz que, sei lá. Nossa. Manda aí a solicitação. Mas esse negócio Vou de trabalhar na tecnologia. atividade hoje. Ai, que lindo! Ei, ó, para esses dias quentes, né? Lili te mandou aí a solicitação e a Carla. Pronto, manda aí a solicitação, a Lilith e a Carla para ver se dá certo. A Carla entrou. Não, se tiver um boicote, a gente vai fazer um, um protesto contra o Instagram. Dando oi. Oi, Carlinha. Qualquer coisa, as meninas ficam e eu fico mandando as perguntas Oi, Oi. Oi. Manda aí, Lilith, agora para ver se a gente consegue finalmente. Oi, tá, pode. Jefferson! Não tem nenhuma atualização do Instagram, não, sobre live limitar a 3 pessoas, não. Pois é. Oi, Jefferson. Jefferson! Só lembrando, quem quiser assistir a live que a gente fez semana passada com o Jefferson, é só ir lá que tá no feed, tá? Foi muito interessante, foi muito bacana falar sobre o homem na dança, foi muito divertido. Quem quiser ver, está. Ah, agora deu certo! É o nosso poder. Finalmente! Boa Sobrevivente. Depois, noite! mais dias. O Eita. Instagram pensa Vamos que que você pode tá um contra a gente. pouquinho. Ai, minha professora Mariana tá aqui, a Mari Garavelo, linda, eu amo demais. Oi, Mari! Boa noite, seja bem-vinda, Deusa. Então, bora lá, né? Vamos começar. Bem-vinda, né? A nossa Gente, convidada de hoje. antes de tudo, eu queria sugerir uma meditação, porque Certo. eu acredito que a gente está todo mundo muito viciado na mente, nos estímulos externos. Então é importante a gente voltar para dentro e respirar um pouco para a gente se conectar, formar essa egrégora para que seja para cura, né? Que seja para trazer saberes importantes aí para quem sentir de ouvir. Ok. Sim, com certeza. Então, eu queria sentir, assim, vamos sentir os nossos isquios aqui, alongar a coluna, respirar profundamente. Primeiro, vamos respirar 3 vezes
E quando a gente inspira, imaginando que a gente está pegando essa energia vital da Terra, e na respiração a gente vai soltar o ar pela boca, e a gente pode soltar algum som. O importante é imaginando que está levando embora, junto com a respiração, as tensões, as preocupações e a mente, né? Que ficou no passado, no futuro, que quer controlar tudo, mas a gente tem que estar na presença para a magia acontecer, né? Vamos fechar os olhos, inspirando. E respira, liberando. Inspira a vida. E respira as preocupações, as tensões. Mais uma vez. Vamos imaginar que a gente está se conectando a partir do nosso centro cardíaco, a partir desse nosso amor por essa arte do movimento, né, que é a dança, que é esse caminho do feminino, esse caminho de desvelar os nossos mistérios, né, e encontrar o nosso lugar de verdade no mundo. Imaginando que a gente está formando um círculo, a gente pode não estar fisicamente, mas a energia ela não tem limites, né? Então nós estamos juntos assim, nesse aqui e agora. E eu queria trazer para vocês uma visualização, imaginando que está saindo raízes a partir do seu centro, do chakra base, de dentro do seu útero, e essas raízes elas vão se aprofundando no seio da Mãe Terra, no coração de cristal, no centro do planeta. E a gente vai respirando nesse lugar, e a cada respiração a gente absorve a energia da Terra, que é a energia da vida, a energia da verdade, a energia do centramento. Quem estiver assistindo essa live, não importa o seu sexo, você pode imaginar a mesma visualização através do seu chakra básico, se conectando com o centro da Terra, para sentir esse lugar de presença, esse milagre que é estar vivo aqui e agora, nesses tempos de noite escura. A gente precisa estar centrado no presente e se conectar com a Terra, que ela tudo sabe. Vamos ficar um minutinho de silêncio, sentindo essa visualização, sentindo a pulsação do seu corpo, o seu coração, a sua energia vital, a sua conexão com os elementos da natureza. E essa potência que é habitar um templo-corpo. A gente pode observar se tem alguma tensão no corpo. E se sentir, se quiser, pode fazer movimentos no corpo para ir liberando, e pode ir abrindo os olhos devagar. Vai chegando nessa presença linda, nesse momento lindo. Sobreviventes. É verdade, viu? Essa é uma palavra que cabe muito no momento. Sobreviventes. Trágico, mas é a verdade, né? Bom, Aqui só sai verdade. sim, com certeza. Assim, eu quero dizer muito bem-vinda, né? A gente está muito feliz por você estar aqui com a gente, né? Mesmo que seja online, mas é como se a gente estivesse
pertinho uma da outra, né? A gente sente isso muito forte. E meu gato tá pulando aqui a janela. Ai, e vai derrubar a câmera. Deixa aí, porque eu atraio gatos, é Então, isso mesmo. Eles querem se então, achegar aí na energia. né? Mas é porque esse meu gato, ele é muito desleixado, sabe? Ele derruba as coisas. Se ele chegar perto, é todo... Porque ele é gordo, né? Aí, como ele Oh, que fofo. derruba as coisas, faz as coisas, é muito desleixado. Mas, Ai, mostra assim, muito ele, bem. mostra ele. Ele correu, eu briguei com ele correu. Eu tenho 6 gatos. 6. Ai, que lindos. Depois mostra a foto. Gente, a minha lua desceu hoje, muito forte. Então, assim, eu me fortaleci essa noite, mas normalmente o primeiro dia eu fico bem quietinha aqui no meu submundo. Aí eu fiz um chazinho, mas estou buscando dar o meu melhor aqui para compartilhar, né? Que é muito importante a gente estar nesse movimento juntas. Sim, com certeza. Primeiramente, é assim o que a gente costuma nas lives, né? Quer dizer, a gente costuma, parece que faz 1000 anos que a gente faz isso, né? Mas assim, a gente iniciando um pouco, no caso dos convidados, de falar um pouco da trajetória, né? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória na dança, na verdade, a tua trajetória artística, né? Porque você é uma artista completa, então toda a sua trajetória assim nesse meio da arte, né? Esse meio que a gente ama. Eu não sei nem por onde começar. É muita coisa. É uma das coisas que eu estou buscando aos poucos no blog, entrar num movimento de fazer textos mesmo explicando melhor cada processo, sabe? Porque é como se eu viajasse um pouco no tempo, sabe? Em cada memória, e eu sinto muito, é um entre outra dimensão. Gente, são muitos processos, porque eu observo, assim, que a minha vida, ela está muito pautada desde o início pela busca da sabedoria. Desde o início, desde adolescente, eu não conseguia me encaixar. Eu sempre achei a civilização um lugar muito hostil. Eu não entendi essa civilização humana. Eu acho que... Aí eu vou falar de outro campo, né? O campo aí da subjetividade e desse campo do feminino profundo que a racionalidade não abarca. Que é esse campo mais do mistério mesmo. Então, eu acho que o que eu posso resumir é que eu sempre estava buscando algo a mais e eu nunca consegui me encaixar em nada, literalmente. Um dos tipo, realmente a minha história arquetípica. Peraí que tá carregando, tá caindo. Eu senti vocês carregando, vocês pausaram. Travou, mas Agora eu já não estou ouvindo vocês. Peraí. Voltou. Pronto. A minha história arquetípica é Lilith. É um arquétipo que eu me conectei desde a adolescente, então... na minha adolescência, eu sempre participei de grupos de estudo, grupos mágicos, e desde o primeiro tinha o foco na tradição da deusa, no resgate desse feminino, o resgate dessa deusa, né? Só que naquela época eu era muito imatura e eu acho que eu queria me jogar muito no mundo, eu precisava experimentar algumas coisas, eu ia tentando me encontrar. E eu percebo que as artes, elas chegaram para mim sempre nesse lugar de reencontro. Reencontro com um eu que a civilização não tinha espaço para esse eu, que nas artes eu conseguia criar um espaço lúdico, que hoje em dia eu percebo que a nossa civilização, ela, como é a palavra? Desde o sistema educacional, nós como crianças, nós não somos ensinadas, nós não somos tratadas de forma artística e de forma única. Então, as crianças que têm um padrão diferente desse padrão, dessa inteligência, digamos assim, né? Vamos colocar aqui uma inteligência que vai mais para a razão, para a praticidade, uma inteligência que é mais nessas normas masculinas, aquela criança fica ali excluída e acaba sofrendo traumas. E não é diferente do que aconteceu comigo também. Assim como muitas pessoas que já tinham esse artista dentro, mas que, de alguma forma, o sistema educacional não deu muito espaço para esse desenvolvimento, né?
Que é tanto que na época da escola eu fazia vôlei. Ah, eu Eu fui tenho uma atleta história. também. Eu tenho uma história. Eu acho que eu coloquei, acho que foi o segundo texto. Eu comecei a entrar num ciclo de textos no blog esse mês de janeiro, contando um pouco algumas histórias e realmente nesse resgate, assim, depois que eu fiz 30 anos, parece a sensação que dá é que eu fiz 50 e eu tô muito nostálgica, eu tô me lembrando, parece que eu vivi 50 anos e eu tô nesse movimento de resgate, de escrever e compartilhar com as pessoas. Porque normalmente eu tenho tendência de ficar muito no submundo, na caverna, de não querer entrar em contato com essa civilização, né? E com as pessoas. Então, tem uma história que um dos primeiros contatos que eu tive com a dança na infância foi. Eu não sei se na escola de vocês tinha Olimpíadas, todo ano tinha Olimpíadas, e nessas Olimpíadas teve tipo umas aulas, foi uns meses direto de aulas semanais de ginástica rítmica. E eu era criança, eu sempre quis fazer balé, só que eu sempre fui uma criança gordinha, eu nunca entendia aquele balé, eu não conseguia me encaixar, sabe? E aquele cabelo assim, aquela coisa socada, eu não, eu acho que eu sempre tive esse espírito mais selvagem, eu não queria me domar. Dentro da minha perspectiva, aquela estrutura do balé, eu ficava assim também. Eu acho que já tinha talvez algum impulso de alma que me afastava. E também minha família não tinha assim essa perspectiva assim, vamos colocar ela em alguma dança, né? Eles não tinham, era mais o que o colégio oferecia. E o colégio oferecia vôlei, né? Tinha essas modalidades mais normais, né? Não tinha assim dança, nunca teve, pelo menos não na minha época, né? Então, quando teve esse boom da ginástica rítmica, eu fiquei, uau, eu vou lá. E tinha outra coisa, outro ponto que me feriu naquela época, que eu observo que é um padrão da nossa sociedade, que é pautada muito na competição. Vocês falaram sobre isso até na primeira live, né? Então, sempre tinha isso. Em cada aula, a professora dava um presente, tinha tipo como se fosse um palquinho, e a professora dava um presente para as melhores. Só que ninguém sabe qual era essa referência de melhor dela, né? Então, assim, eu acho que eu não tinha nem 8 anos de idade, assim, mais ou menos entre 6 a 8 anos. E eu me lembro desses flashes, assim, eu me esforçava, eu dava o melhor e tudo, e eu nunca consegui ganhar nada, eu ficava tão chateada. E aí teve uma vez que tinha, dentro dessa coreografia, não sei se vocês lembram daquelas bolas, é umas bolas que é até meio colorida, só que elas são bem finas, né? Aí a gente subia, ficava com a barriga em cima dessa bola e fazia um negócio ali. Aí eu fui naquela coragem, vou lá arrasando, uma confiança incrível. Aí eu subi na bola, ainda bem que era no ensaio. Subi na bola e a minha bola foi a única que estourou. Todo mundo começou a rir, assim, até eu também. A minha tia estava assistindo, só faltou cair, assim, que tinha tipo uns batentezinhos caindo assim de rir. Aí gente, eu acredito que isso foi meio que recalcando, sabe? Poxa, eu dei o meu melhor aqui, não me encaixei em nada. E isso não foi diferente na minha vida. Não foi diferente. No design de moda, assim, a minha ideia de moda era totalmente alienada. Totalmente, assim, eu ficava, ai, Paris, que coisa incrível, porque é uma obra de arte, né? Quando a gente vai pesquisar alta costura, é uma indumentária ali, é uma coisa linda, surreal. Mas aí quando eu ia entendendo a questão do mercado e de todo aquele movimento das tendências, que é tudo no âmago para venda, aí quando eu ia visitando as fábricas, eu via o estado das fábricas, o estado daquelas costureiras. Que porra é essa? Aí eu, não, não é. Não é para mim, ainda não encontrei o caminho, só que eu estava no final. Isso foi nos 2 últimos semestres que a gente começou a ver o lado podre, né? Deviam ter mostrado logo, mas eu demorei para enxergar. Aí eu senti, eu não, vou acabar. Eu já estou quase acabando, né? E naquela época eu estava flertando com a dança. Eu já tinha feito, na adolescência eu tinha feito polidense, também achei muito agressiva, eu saía toda roxa, eu não é muito para mim isso. Aí depois
eu acho que eu tinha entre 14 e mais ou menos 15 anos, quando eu tive minha primeira aula de dança do ventre, mas assim, era dentro de uma academia mesmo, de ginástica, era aquela coisa bem, não era com essa consciência mais sagrada que algumas mulheres estão buscando resgatar, né? Mas eu lembro bem que quando a professora ia me apresentando aqueles movimentos, eu já conseguia fazer naturalmente. E eram as memórias estranhas, assim, que até hoje eu não consigo. É aquele campo do feminino misterioso, que eu conseguia fazer tudo, ia desbloqueando algumas coisas, e eu ia sentindo a emoção, ia sentindo que aquele lugar ali tinha uma coisa para mim. Eu sentia um bem-estar, uma potência, e era tão sutil, era tão gostoso mesmo, dava um prazer, ia liberando, assim, ia desbloqueando aquele ventre ali, que normalmente a gente não é ensinada a mexer esse ventre. Aí a professora, a primeira aula, a professora perguntou, você já fez aula? Você faz aula onde? Aí eu, não, é a primeira vez, minha primeira aula. Ela, nossa, você dança muito bem. Aí eu fiquei com isso, guardei, só que jamais, assim, imaginava. Eu acho que realmente a gente é muito ensinada a não ir para esse caminho. E dentro do meu sistema, hoje em dia eu consigo ter uma visão mais sistêmica, depois de ter passado por tantas terapias e tantos processos mesmo de cura, consigo identificar que veio de muitos padrões, tanto do inconsciente coletivo humano, como da minha própria ancestralidade dessa vida. Então, assim, eu tive que... É um trabalho de limpeza mesmo na minha linhagem feminina, que eu tive que entender por que que eu tinha tantas crenças e tantos bloqueios de seguir esse caminho. Ai, que bom que tá gostando da live. E, e eu ficava, onde é que eu tava, gente? Sim, aí eu tava né, nessa época da infância, né, tentando me encontrar, aí teve essa adolescência, teve esse vislumbre do ventre, aí eu continuava nos estudos dessas tradições ancestrais da deusa, né, passei pela Wicca, passei por muita coisa, também tive decepções com pessoas que estão no patamar de mestres, né, e eu sempre tive, hoje em dia eu identifico, eu não lido bem com a autoridade, porque eu questiono muito. Quando eu vejo uma pessoa que está numa posição de mestra, de poder, aí eu tenho um movimento de começar a questionar essa pessoa. Hoje em dia eu entendo por quê. Aí são coisas de vidas passadas. E, e sempre assim eu peitava, sabe? Eu falava alguma coisa, a pessoa mandava fazer uma coisa, eu não vou fazer. Quando eu via... É um movimento... Eu acho que hoje eu posso dizer, quando a pessoa estava no ego e tentando agir com o ego, eu ia lá, eu sempre fui muito revoltada. A minha adolescência e até mais ou menos os 25 anos eu era muito revoltada. Eu estava aprendendo a lidar com essas energias que eu carrego. Então é uma energia muito obscura mesmo, sombria e tá? Que as pessoas assim não entendem bem e muitas vezes nem eu entendo. Estou aprendendo a lidar com isso. Que é tanto que a dança, quando eu encontrava esse lugar de expressão, que eu me encontrei primeiro no Trouble Fusion, que é a área polêmica, né? A área polêmica, mas para mim o tribal naquela época fez muito sentido, porque quando eu olhava para a dança do ventre com o meu olhar naquela época, e o que era a dança do ventre que chegava para mim naquela época, a minha miopia, né? Eu observava que tinha alguns padrões estranhos que eu não entendia. Hoje eu entendo mais que é uma objetificação feminina, e como eu sou um espírito livre, para mim não faz sentido eu estar reproduzindo identicamente, fidedignamente uma tradição que eu nem conheci direito. É a minha opinião minha miopia hoje, mas eu estudo dança do ventre, eu amo dança do ventre, eu acho incrível. Tenho muita vontade de conhecer o Egito e todo o Oriente, mas para mim não fazia sentido. E eu queria me libertar, eu queria encontrar o meu movimento, a minha expressão. E para mim me vinha como uma superficialidade, porque eu identifico hoje que eu estava buscando um caminho de autoconhecimento e que a arte, ela é um canal para esse processo. E foi isso que foi acontecendo comigo ao longo dos anos. Eu sempre estava vivendo processos na minha vida, processos gostosos, apaixonantes, mas processos muito sombrios, muitos desafios, muitos conflitos internos e externos com pessoas. E é sempre eu nesse lugar de Lilith excluída no exílio,
e buscando não vou me encaixar nesse mundo patriarcal, prefiro ficar no exílio. E todos os círculos que eu ia tinha algumas questões assim que acontecia, e eu preferia seguir meu caminho sozinha. Tinha uma hora que eu tinha que sair porque batia de frente com os meus princípios e valores. Entende? Claro que nem todos os círculos que eu frequentei eu vivenciei isso, mas normalmente eu precisava seguir meu caminho para buscar expandir a minha alma, para buscar crescer, amadurecer, buscar outros conflitos, outras rodas, outras histórias. E a dança, ela sempre foi me chegando, primeiro com essa ideia das fusões, né? Nossa, que incrível você poder, que liberdade. Primeiro, aquele tribal mais raiz, né, que hoje em dia as pessoas chamam de old school, né, que é aquele início que era aquela coisa bem serpentinosa, misteriosa. Uau, que coisa incrível, é aquilo ali, tem alguma coisa aí. Mas quando eu ia fazendo, como naquela época eu era muito voltada às subculturas, eu me identificava muito com esse caminho na época, né? Então, quando eu ia começar a usar essas expressões para colocar no palco, eu percebia que vinha diferente, não era esse tribal fusion que tinha lá. Até porque, na época, eu não tinha estudado diretamente com aquelas mulheres que criaram esse estilo. Então, naturalmente, o que chegava para mim era meio que diferente daquilo ali que foi criado naquela estrutura, naquela sociedade, naquele país, né? Naquele lugar. E eu ia buscando me encontrar. E quando eu encontrei o Dark Fusion, nossa, é por aí. Naquela época. É mais por aí. Mas mesmo assim, estudando o segmento, tinha algumas coisas que não faziam muito sentido para mim. Longa história, polêmica. E eu via que não, eu ainda não quero eu não quero me enquadrar. Quando eu começo a sentir que que estão me engaiolando de alguma forma, seja essas gaiolas psíquicas de conceitos, até de grupos também, gente querendo me domar, eu caio fora. Não, eu dou e caio fora. Pra mim não. Vai controlar a outra. A mim não. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Aí eu tive um momento muito doloroso na minha vida, vivi uma noite escura, foram anos e anos, porque eu não me encaixava. E na minha jornada eu sempre ficava tentando me encaixar sobre o que eu ia fazer na minha vida profissionalmente, porque para mim, sempre eu via que a profissão era a minha vida, é a minha alma, é o que eu quero estudar, é o que eu amo. E eu sentia uma pressão, tanto da minha estrutura familiar, né, ancestral e social, como do inconsciente coletivo, que influenciava todas as pessoas à minha volta, todo mundo lá falando o oposto, né? Coisas do tipo, viver de arte não dá dinheiro, você tem que buscar uma coisa segura. Só que, gente, fala sério. Não existe segurança. A gente está num planeta que a gente está morrendo todos os dias. A gente não sabe quando a gente vai, até quando a gente vai estar vivo. Então, tudo o que não existe é segurança. A impermanência é uma lei. A gente está se modificando todo o tempo. Então, que segurança é essa? Aí, aos poucos, à medida que eu ia amadurecendo, eu ia questionando esses próprios pensamentos que já estavam estruturados dentro de mim. Que é tanto que eu demorei muito para bater o martelo e dizer assim, eu sou artista, eu vou trabalhar com isso e eu vou enfrentar. Eu demorei muitas coisas, passei por muitos relacionamentos, assim, especialmente um relacionamento que foi também um portal para o meu processo de amadurecimento, né, que hoje em dia eu já estou bem mais purificada e compreendi muito mais o papel desse homem na minha vida, mas que de certa forma também, por ele estar dentro desse inconsciente, de certa forma ele me influenciava e meio que para mim estava muito identificada. Aí os meus estudos também partiram, não é que partiram, através das minhas experiências, eu ia vivenciando certas coisas, geralmente situações difíceis e conflitos, então eu ia buscando conhecimento. E várias tradições, que é tanto que eu passei por muitas coisas, né? E um ponto importante
que eu acho que é importante mencionar, é que eu via que na dança, aquela dança que chegava para mim, as fusões, né, o dark, daquela estrutura tinha coisas que faltavam, assim, sabe? Ou princípios e valores que não eram condizentes comigo, ou o próprio um trabalho mais profundo, porque eu precisava de uma profundidade. Hoje eu entendo que faz parte da minha jornada. Eu precisava cavar algumas questões para poder estar preparada para o que eu vim fazer. E eu ia procurando em outros locais, que é tanto que eu fui para filosofia, boa noite, fui para filosofia, fui para o teatro. E um dos pontos chaves, assim, foi um período muito sombrio que eu entrei em depressão. Segundo uma das minhas psicólogas, eu já estava com depressão há algum tempo, que é chamada de distimia, que distimia ela é vista como uma depressão que ela é mais suave. Só que ela vai se estendendo. Você não tem muitas vezes consciência, só que você é aquela coisa depressiva, down, e vai levando a vida ali achando que a vida é isso. Por um tempo, por um período, assim, você vai. Então, quando eu fui identificando, quando eu fui percebendo, isso foi tão desafiador, e para mim eu ia usando as artes, porque teve um momento na minha vida que eu cheguei no fundo do poço, e eu vi, pronto, estou no fundo do poço. Ou eu tiro minha vida, ou eu vou fazer o que eu amo agora. Não importa nada, né? E fui sendo guiada por aquela que sabe, eu chamo de divina misteriosa. Várias coisas aconteceram comigo e eu ia seguindo esse chamado, porque eu não aguentava mais a dor que eu sentia. E eu não aguentava mais essa sensação de separação e essa sensação de olhar para essa civilização e ver tanta deturpação, sabe? Tanta imaturidade, tanto abuso aos recursos naturais e também a minha própria ignorância. Porque eu não gostava de estar dentro da minha própria pele. Lá no fundo, tinha ali, eu não estava em paz dentro de mim. Eu não conseguia, eu não entendia o que era amor próprio. Entende? E hoje em dia eu posso dizer que eu sei o que é, eu aprendi, mas é um processo e não é um processo fácil. A gente tem que mergulhar, né? Então, eu acho que é por isso que as minhas artes, elas vêm com tanta carga. Porque é a tradução do que eu realmente vivi. E eu acredito que esse era o papel para mim, era por isso que eu não conseguia me encaixar nesses outros termos. Outra questão é que eu passei muito tempo sem querer dizer, ai, não, é tribal, é ventre, é o que é, porque cada lugar que eu ia tinha panelinha, tinha conflito. Aí eu, gente, eu não quero isso não, já basta os infernos que tem dentro de mim, eu não quero, já basta essa civilização, eu não quero mais, eu quero outra coisa, eu quero tem que ter em outro lugar. E cada vez mais que eu ia aprofundando no sagrado feminino, eu ia vendo que ali tinha uma ponte. Claro que com pessoas humanas, pessoas imperfeitas também, não é nada, amorzinho não é gratiluz, não é sobre isso, mas tanto também o feminismo, né? São pontes, sabe? São pontes para você ressignificar e buscar transformar a merda que nós estamos vendo no mundo hoje, né? Porque tá uma bosta. A gente está vivendo uma crise planetária mesmo. A Terra não tá nem um pouco feliz e ela tá ela já tá nessa face negra, ela tá nessa força da face escura. É isso que a gente está vivendo, né? Então, eu precisava dessa profundidade para poder entender melhor sobre quem eu sou, entender melhor o que planeta é esse, o que é isso e como é que eu vou me sustentar nisso, né? Então foi um processo. Aí eu ia mergulhando também em várias tradições espirituais, tentando encontrar qual era a minha. E no fundo, hoje em dia, eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho uma tradição que eu sigo, eu sou um espírito livre que busca, eu entro ali naquela egrégora, eu entro ali naquele ciclo e eu absorvo, eu reverencio e eu vou
pedindo permissão para receber os ensinos daquela linha ancestral, né? Naquela linhagem, e vou recebendo e vou seguindo, porque é realmente o que me move. É a busca do saber, é a busca de ser melhor do que eu mesma fui. De ser uma pessoa mais consciente, porque a ignorância, ela fere primeiro a nós mesmas, né? E fere todo mundo ao seu redor. Então, teve também um período na minha vida que eu disse assim, não, chega, eu vou me tornar uma pessoa melhor, porque eu estou sendo autodestrutiva, e eu também tenho a minha parcela que destrói também, que tem a capacidade de destruir os outros, e eu não quero estar nesse lugar, sabe? E eu acho que é isso. Não ia falar nada disso. Eu acho que. Mas é isso. Não, eu acho que é o que o coração manda, a gente tem que falar, né? Eu tô a serviço. Então, assim, eu achei, teve coisas bem pontuais que tu falou que me bateu muito fundo. Essa questão de quando a gente é criança, eu acho que a gente vem numa linha de que, eu não sei se, obviamente, na história da humanidade era assim, eu sei que desde que eu me conheço por gente e eu imagino que a partir de algum momento próximo da nossa era atual, você é criança e você é ensinada a pensar dentro da caixinha. A criança que é quase como se tivesse uma produção em massa de crianças que têm que ser adequadas àquele padrão. Quando você não se adequa àquele padrão, você é tido, eu não vocês devem saber que as mulheres que pensavam de forma diferente na era vitoriana eram internadas em hospícios ou eram tratadas como histéricas, porque a mulher tinha que estar dentro daquela caixinha. E isso acontece até hoje com as nossas crianças. Quando a criança está dando muito problema, a gente acha que tem alguma coisa errada. Quando a criança... A gente vê que criança é muito criativa, mas a gente quer podar essa criatividade e seguir com ela para um lado determinado. Eu achei isso bem importante, porque assim, eu, enquanto mãe, eu fico muito preocupada de estar fazendo isso com meus filhos, né? Uma outra coisa que tu falou, que eu achei assim, que tu falou que seguiu uma profissão e que pediu que ia, não é isso que eu quero, eu sou advogada de formação e já estava nessa coisa há uns 10 anos, e quando eu comecei a dançar, eu decidi que eu me senti encaixada dentro de algo maior, né? A dança, para mim, ela me veio avassaladora, arrebatadora. Então, eu decidi que não ia mais. Eu já, por uma série de coisas que são princípios morais meus, eu já não gostava tanto do direito. E quando eu comecei a me descobrir dentro da dança, eu decidi que não era mais aquilo que eu queria fazer dança. E isso, aos olhos da sociedade e também da minha família, foi como se eu estivesse cometendo uma atrocidade. Era como se eu estivesse cometendo um crime mesmo, assim, nossa, tantos anos de estudo, tantos anos, fez pós-graduação, para que esse dinheiro jogado fora, esse tempo perdido? Você vai viver de quê agora? E eu me senti cortando os grilhões, entendeu? Eu me senti realmente, a dança para mim, ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica, entende? Então, assim, tudo isso que você falou, para mim, fez muito sentido. E eu acho que para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, faz muito sentido. O fato de você não se sentir encaixada, o fato de você poder se libertar. E eu acho importante, eu estudo, eu já passei por várias religiões, estudo várias religiões. E eu acho que esse caminho do buscador, essa coisa do questionamento, de você ser questionador, é o que faz a gente evoluir. Tanto enquanto ser humano, quanto evoluir a humanidade junto enquanto a gente evolui. Eu achei, assim, perfeito sua fala, sou muito grata, eu achei que foi, assim, eu te admiro, tu sabe, eu gosto das pessoas, então, assim, mas eu acho muito perfeito o que você falou.
Aí eu vou falar aqui para as meninas, porque eu tenho um monte de questionamentos. Aí vão aí vocês conversando. Quando chegar de novo minha vez, eu falo. Diz aí, Carla. Eu achei muito interessante, nessa tua jornada, né? Que é uma jornada também humilde. Do jeito que meu gato tá caminhando, agora é o meu que tá caminhando. Oh, cadê ele? Mostra, mulher. Os gatos estão querendo participar hoje. Eles me amam. Mas tu já prestou atenção, você, por exemplo, né? Você tá ali, você que as bruxonas aqui entenderão. Você abre um círculo mágico na hora, aí os animais parecem que quer tudo passar dentro. É porque os gatos, eles têm um papel muito importante, né? Eu não tá achando ele. E essa jornada de reconhecer que você precisa de ajuda, né? E você não conseguia receber ajuda de pessoas, né, que estavam ali à sua volta. Então você foi autossuficiente de buscar a sua cura, buscar a sua ajuda, de se reconhecer num estado depressivo, porque em níveis de doença, né, que a depressão ela é também uma doença. Eu não gosto de falar muito dessa palavra, né? Mas, enfim, tem uma fase da negação. Tem a fase da negação, né? Todo estado, né? Quando a gente vai, né? Quando o espírito adoece também, porque o que é a depressão é o espírito adoecido. Né? Não é só um complemento do corpo, mente e alma. E eu chamo, né, muitos falam, né, que é a doença do espírito, eu também acho isso. Exato. E espírito não é aquele que vai estar fora do corpo, gente. Espírito é aquele que é a sua aura, é o que você pensa, é o que te move, é o que te movimenta, né? E essa falta de sentido nas coisas, nas pessoas em si, né? E essa fase de reconhecer isso é doloroso, mas ao mesmo tempo você teve coragem, né? De reconhecer, assumir e buscar. Não, agora eu vou buscar a minha cura, né? Eu acho que a busca do sagrado feminino, né? Eu me encontro muito porque foi um pouco parecido com a minha jornada, né? O sagrado feminino vem para me trazer assim a cura assim aqui, ó, na sua frente. E é uma cura, gente, feminina, porque você aprende a lidar não só com você mesmo, mas você entra num processo, né, que a cura é um processo, né? É um processo de autoconhecimento, você tem que se conhecer, o que você gosta, a sua essência, o que faz você ser você, né? O que Carla faz pra Carla, né? Praticamente assim. Isso gente, é um processo. E o sagrado feminino, ele é também esse reconhecer as suas ancestrais, o seu ancestral, né? Tanto masculino como feminino, quais são essas dores, esses traumas que a gente carrega. E a dança, né? Ela é um encontro com a nossa ancestralidade, não só feminina, mas também masculina, né? E isso é onde faz a gente encontrar mais um equilíbrio no nosso espírito, dizer, nossa, eu posso me recolher, né? Se permitir se recolher, eu posso me recolher, eu posso me curar dessa forma, né? Porque a autoestima, ela não é só esse processo de felicidade a 1.000, 100% todo o tempo, não. A autoestima também é você se recolher. Você saber o seu limite. Esse é o meu limite, eu só posso ir até aqui e eu me permito. Né? Assim, quando a gente vai para a dança, né? A gente se permite conhecer, se apaixonar por essa dança. Porque tem que se permitir. Eu acho que esse processo depressivo é muito forte, sabe? Porque muitas mulheres passam por isso e muitas têm vergonha de falar, porque ainda hoje depressão não é uma coisa que... É um tabu. É um tabu, né? Principalmente feminino, é importante, sim. E que a dança, ela é esse processo que a gente tem como um processo terapêutico nessa jornada espiritual do feminino.
né? E ela é esse movimento terapêutico também, porque ela faz com que a gente cuide de quem nós somos, né? E quem nós somos é o nosso, né, nosso processo espiritual. E também não estou falando de religião, né, de uma doutrina, mas eu estou falando dessa busca mesmo que a Lilith fala, né? Essa busca, você tem que se permitir. Eu achei muito interessante. É como o Jung chama, né, que é o caminho de individuação, né? Que é a jornada de individuação da alma, que eu acho que faz muito sentido, e o Sagrado Feminino ele vem muito para isso. Quando eu observei que o problema não era exatamente comigo, que essa busca, essa vontade de estar buscando a arte, porque assim, um outro ponto, né? Toda a vida que eu estava dentro do sistema, que eu estava tendo um trabalho que eu chamo de trabalho profano dentro do sistema, que não era artístico, eu vivia doente, eu passava mal, eu realmente passava mal. E eu vivi realmente o outro lado da moeda. Eu vi o que é ser explorada. Eu vi o lado de trás desse capitalismo. Porque eu estava na moeda de trás, né? Eu estava, assim, do lado de trás. E eu via como era... já trabalhei em shopping também. Trabalhei com várias coisinhas, mas eu via, assim, como era agressivo, como era doente, sabe? Essa busca doida por dinheiro, o foco é o dinheiro, o tempo é dinheiro, isso está tudo errado, né? O erro também está no nosso calendário. Nosso calendário é errado, então eu estou estudando aí, já é outra coisa. Eu ainda estou estudando, que é o Tzolk'in, que é o Sincronário das 13 Luas, que é um movimento muito bonito que busca se conectar com essa força feminina, com as lunações. Aí, mas é outra, é uma jornada já bem galáctica, assim, uma coisa que eu ainda estou baixando e tentando entender, mas muito sincrônico. Todos os dias tem tipo, eu vou chamar de arquétipo, mas não é arquétipo, e não é. Todos os dias temos arquétipos também. É como a astrologia, mas também não é. E é um calendário, mas também não é. E nessa busca da gente se conectar com o tempo natural, que é o tempo da natureza, que é o tempo cíclico. E hoje, sincronicamente, tem esse arquétipo, eu vou chamar de arquétipo, que é mais fácil da gente entender. Esse arquétipo da estrela, que fala justamente da arte. Que eu tenho uma relação muito forte com esse arquétipo também, pela minha própria história, que eu ainda estou desvelando aos poucos esse mistério, mas ele sempre me aparece em momentos chaves. Numa entrevista que eu dei com a Wani, era o Dia da Estrela, hoje também, estrela. Então, assim, e a estrela, o que é que ela representa, né? A estrela é a própria Vênus, é a própria arte, esse feminino, a arte da vida. Porque no mais profundo, quando a gente observa a natureza, gente, é uma obra de arte. Cada pôr do sol é único. Cada nascer do sol é único. A lua se move. Teve até uma foto que eu vi uma vez do movimento da lua em determinado lugar. Ela faz uma espiral. Eu até compartilhei na época nos meus históricos. Então, assim, nós somos a expressão viva. Por isso que hoje em dia eu denomino, assim, para sair um pouco dessa loucura, é tribal, é dark, é dança do vento, é isso aqui, para sair disso, não. O que eu faço são expressões de arte em movimento no eterno agora. Pronto, o babado é esse. Pega esses nomes pra lá. Ó. Eu quero ser livre. E esse movimento da arte é isso, porque que foi o que aconteceu comigo. Eu estava tão identificada com as minhas sombras, eu achava que eu era a dor. Eu já achei que eu era a dor, eu já achei que eu era a sombra. Que é tanto que eu era pesada, eu era carregada. E ao redor de mim eu estava convivendo com pessoas pesadas e carregadas. Eu era uma pessoa pegada e carregada, cheia de vícios, entendeu? Eu estava. No mais profundo, eu queria me matar. Mas, na verdade, eu queria matar a ilusão. Não era a minha essência, eu queria matar a ilusão. É o gatinho? Mostra. É. E quando eu fui matando essa ilusão, e no trabalho assim de cura, um dos pontos chaves que também é polêmico, né, de falar, é a ayahuasca. Tenho uma profunda reverência, porque foi um dos meus pontos chaves. É uma medicina ancestral
muito potente que me fez mergulhar mesmo, assim, eu entrei assim, é inarrável, inarrável. Muita, assim, eu tenho uma referência profunda à sabedoria dos povos originários, porque todas as vezes que eu tive com essa ancestralidade dos nossos povos, eu ia me curando e ia tirando essas camadas, assim, civilizatórias, e ainda estou no caminho, tô no caminho, mas o grosso já passou, né? Eu consegui tirar o grosso e ia identificando essa pureza. Oh, que lindo! Gente, eu ainda não tenho um gatinho, é porque eu estou numa fase de transição, mas assim quando eu me parir, que eu estou nesse parto, eu vou adotar um. Preciso. Sim, falo voltando para a arte, né? Quando o ser humano ele se encontra com a sua própria essência, que o que é a própria essência? É a sua força vital, é a sua verdade, é quem você é e pureza, é resgatando aquela criança lá, os sentimentos puros, aquela criança antes dos traumas, antes das dores, antes de ter que passar por uma ilusão, porque essa civilização é uma ilusão, são cheias de ilusões e de superficialidades, que nega a verdade maior, que é a vida, e a vida é impermanente e vamos todos morrer. Para que tanto apego? Para que tanta frescura? Né? Para que tanta frescura? Para que tanto ego? Né? Então, esse arquétipo da estrela, ele fala isso, desse movimento da arte, que o ser humano curado, ele é a própria expressão do mistério vivo. Porque tudo que a gente faz, se você observar, as expressões artísticas, elas naturalmente são quando elas estão mais curadas, né? Porque também tem vários movimentos artísticos que faz parte do processo de evolução daquela consciência, assim como na música. Mas você vê que a pessoa está sempre traduzindo os mistérios da natureza, de alguma forma. É como a natureza nos provê um corpo físico, nos provê alimento, que o ser humano, na sua ignorância, poluiu tudo, intoxicou tudo, quis colocar rótulo em tudo, né? Mas, na essência, é isso. A natureza provê, lhe dá um corpo físico para você evoluir, para você passar por essa jornada de amadurecimento, que é um mistério também, né? E em devolução, é um movimento natural que a gente faz, é traduzir esse mistério em gratidão e em expressão artística. No mais profundo é isso. Que é tanto que, à medida que eu ia, quando eu estava no fundo do poço mesmo, eu cheguei no limite que eu pensei, eu vi aquele pensamento suicida vindo na minha mente, quando eu não chega. Eu vou fazer o que eu amo agora e eu vou dedicar todo o meu tempo, o que eu puder fazer, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o que eu quero. Aí foi quando eu mergulhei no teatro, foi o ano mais intenso, mas o mais difícil também. Aí eu fui buscando sair de mim e descascando essas camadas dessa civilização que estava dentro de mim, sabe? Desde de certas questões estéticas até alimentação, vícios, eu fui cortando tudo, sabe? E fui mesmo aniquilando, fui cortando pessoas, cortando tudo. Né? A gente tem que abrir espaço para o novo entrar. E eu fui percebendo uma beleza, uma leveza, uma conexão. Fui percebendo que é possível viver de forma mais leve. E o mais louco é que, enquanto a gente entrou numa pandemia, que foi a noite escura da humanidade, foi a época que eu estava me curando. Aí eu entrei no movimento oposto. Eu vi as sombras e eu tinha passado por elas. E foi um processo muito, muito, muito difícil, mas até poético também, sabe? De observar esse movimento do planeta e observar, nossa, eu estava certa mesmo. Ou é isso ou é a morte. E quando eu vi realmente, principalmente no início da pandemia, eu não, agora é sério, porque antes eu poderia ter me matado, mas agora eu posso morrer mesmo. A gente realmente pode morrer, então e aí? Quando é que eu vou me apropriar e é isso aí? Aí foi quando foda-se, eu vou fazer isso e Mãe Divina me abençoe porque eu vou. E eu fui recebendo várias confirmações. É o mais... Porque eu tenho uma mente racional. O meu masculino está bem feridinho aí ainda, sendo olhado, sendo curado, né? Que é um dos pontos que eu ia falar também, que a Carla disse, sobre o feminino, né?
que é o mal da humanidade, porque o Sagrado Feminino ele foi um movimento que surgiu de mulheres porque nós somos muito feridas, nós somos muito oprimidas, então é natural que ele tenha o olhar focado no ser mulher, no que é habitar um corpo de mulher e viver uma experiência física de ser mulher, passando por tudo que uma mulher passa, e vamos criar uma filosofia e uma espiritualidade própria, livre, e se conectando com a natureza e com esses arquétipos dessas civilizações matrilineares. Vamos resgatar isso. A ideia é essa, o que eu observo, né, de acordo com a minha miopia, com os estudos e com as vivências que eu já tive no tema. E ao observar tudo que a gente está vivendo, porque em meio a uma crise dessa, a gente ainda vê problemas políticos, né? Problemas, as pessoas brigando por dinheiro, pessoas ganhando dinheiro, tem gente enriquecendo cada vez mais com tudo isso que está acontecendo. E no mais profundo, a gente ainda está curando esse feminino não só nas mulheres, mas no psiquismo, na alma, vou falar assim, na alma, a gente está curando, buscando curar a alma feminina do planeta. Porque a essência do planeta Terra, ela é a nossa mãe, ela é feminina. E é muito interessante observar que à medida que a nossa história são fatos históricos mesmo, à medida que a civilização foi se distanciando da natureza, nós também fomos sendo usurpadas, estupradas, maltratadas. E é um reflexo. Esse plano da manifestação é um reflexo dos planos sutis. Então, tudo que acontece aqui é uma realidade sutil também, que acontece em outros planos. Então, quando a gente observa fora, a gente vê, não, o que é que está dentro em mim? Por que eu estou nesse mesmo corpo planetário? Então, tem sombras em mim. Eu também contribuo de alguma forma. Por isso que é muito importante essa busca da consciência. E por isso que era uma coisa que dentro só daquele meio, daqueles movimentos da dança que eu estava no passado, eu não conseguia encontrar. E eu precisava de mais, eu precisava ampliar, que é tanto que hoje em dia eu me denomino como artista multifacetada, porque quanto mais eu vou me curando e conseguindo enxergar para além, porque eu não me via, eu não conseguia ver a minha potência. A potência que vocês veem em mim hoje, eu não me via. E ela sempre esteve aqui, só que ela estava imatura e ela foi negada. Ela passou muitos e muitos anos sendo negada e não sendo vista, né? E hoje em dia eu consigo ver. E quanto mais eu me curo, mais eu quero buscar. Por isso que eu me encontro no canto, eu me encontro no teatro, estou buscando experimentar a vida, porque no mais profundo é isso, a gente não sabe até quando a gente vai estar vivo, e eu estou seguindo o que me pulsa. E eu estou recebendo confirmações, e as coisas estão desafiadoras, mas ao mesmo tempo estão mais leves. Porque quando você escolhe o que pulsa... Travou pra mim. Travou. Vocês estão aí? Travou. Foi ela, né? Foi. Tá querendo voltar. Voltar. Mas que safadinha essa internet. Gente, aqui começou a chover. Aí tá chovendo, Fortaleza, Horizonte. Aqui não. Não, aqui só chove fogo, minha filha. No começo da live, teve um vento. Eita, ela saiu. Ela deve Caiu. entrar de novo. Deu um vento aqui que quase derrubou meu cenário. Vocês viram? Ficou a Alisson e minha irmã tentando me salvar. Meu cenário cai em cima de mim. Nossa, eu tive que ir pra ali, mas voltei, deu certo. Nossa, vento que que coisa deu. maravilhosa. Assim, não maravilhosa por derrubar o cenário, né? Mas maravilhosa pelo vento, porque aqui tá quente pra caramba. Eu queria comentar uma coisa que a Lilith falou que eu fico muito pensando sobre isso, com relação às nossas sombras, né? Para a gente evoluir, eu vou até perguntar a ela também, é uma das perguntas, porque eu vejo o trabalho dela muito voltado para esse acolhimento das sombras, né? Eu vejo muito, obviamente, como ela disse, ela não quer ser rotulada, então, mas assim, a gente vê que o trabalho dela tem essa potência do acolhimento das sombras e o trabalho que é muito difícil,
Ai, vai cair? Ou então, Vai. próximo. Olha só, a gente vai sair, mas a gente volta, tá? A gente tá voltando já já. E a Lilith também volta na próxima live, viu? Finalizando. Também tem um assunto para falar.